A Associação Mato Grossense de Magistrados, a AMAN, aderiu à campanha nacional Somos Todos Juízes. A mobilização quer conscientizar a população sobre o papel de cada um neste cenário de crise política e no combate à corrupção. E sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Associação Mato Grossense dos Magistrados, José Arimateia Neves. Boa tarde, presidente. Boa tarde, telespectador da TV Gazeta. Presidente, diante aí de tanta roubalheira, de tanta corrupção, de tanta propina, o senhor acredita aí que essas pequenas transgressões aí como furar fila, ultrapassar o sinal, acabam ocorrendo porque o cidadão acha que esse é um crime bem pequenininho? Na verdade, a corrupção é um fenômeno social, não é? E culturalmente no Brasil, né, ela tem demonstrado ao longo dos séculos, né, da existência da nossa nação, que vira uma coisa quase que rotineira, não é? A pessoa acaba se adaptando, se tolerando, né, aquelas pequenas transgressões, furar o sinal vermelho, invadir a faixa de pedestre, oferecer uma propina para o guarda de trânsito. E o problema é o exemplo, né? O secretário acaba roubando porque vê, de repente, o chefe dele fazendo esse tipo de coisa. Exatamente. É uma coisa que virou na sociedade brasileira quase que um círculo vicioso, né? E infelizmente, essa tolerância é muito ruim, né? E, num determinado momento, a sociedade tem que romper com essa prática nefasta, esse jeitinho brasileiro, nessa que se fala em lei do Gerson, né, de levar vantagem em tudo, não é? E a sociedade precisa fazer um grande pacto, não é, para que nós possamos evoluir, passarmos para outro estágio de evolução e evitarmos essas pequenas práticas que levam às grandes práticas de desvio de conduta, seja na vida particular ou na vida pública do cidadão. É só uma questão de comportamento, de cultura, ou também tem a ver com aquela sensação de impunidade que todo brasileiro vê, que às vezes nem um político às vezes é punido, então imagina ele que vai ser. A multa muitas vezes resolve por causa disso, né? A punição. Olha só, a sensação de impunidade talvez seja o realimentador dessa prática, não é? Quem pratica atos de corrupção, em regra, não era ou não foi punido, não é? Isso aí leva ao cidadão a deixar de se policiar, não é? Fica um cidadão descuidado no que diz respeito àquelas pequenas coisas do dia a dia. E as grandes condutas lesivas à nação, à sociedade em geral, historicamente no Brasil nunca foram punidas, né? Só que esse paradigma está sendo rompido, né? Nós temos algumas situações concretas hoje no país, na esfera do judiciário, do Ministério Público, a própria mídia, de uma forma geral, abraçou essa causa do não à corrupção, não é? Não a esses desvios de conduta, essa forma brasileira de fazer as coisas, esse jeitinho brasileiro. E, felizmente, nós temos resultados concretos, né? Nós temos pessoas poderosas na área política, na área empresarial, na área da própria justiça. Nós temos membros do Poder Judiciário presos, cumprindo pena em razão de desvio de conduta. É coisa que nós, há 20 anos atrás, nem imaginaríamos que poderia acontecer aqui no Brasil. Não é? Isso é uma coisa muito bom, a sociedade toda está aplaudindo e a sociedade conta sim com o apoio da grande mídia, não é, que está se insurgindo contra esse jeitinho brasileiro. E, presidente, como o senhor diz aí, todos os poderes, todas as instituições aí estão sendo cobrados e cobrados de uma forma firme. Pegar um outro exemplo agora de dentro do Poder Judiciário. Recentemente aí o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que os magistrados de primeira e segunda instância aqui de Mato Grosso terão direito de ser ressarcidos de despesas médicas, cirurgias odontológicas, né, feitas por magistrados do estado de Mato Grosso e ainda mais. Essa decisão permite, inclusive, o pagamento com dinheiro público de passagens aéreas de magistrados e de familiares que precisam de tratamento médico, inclusive fora do país. Pegando a campanha aqui, o título da campanha, todos somos juízes, mas os privilégios os magistrados também têm. E são privilégios isso, não são, presidente?
Porque o resto da população não tem isso. Privilégios, eu diria que são prerrogativas que dizem respeito ao cargo que o juiz exerce. Assim como o servidor público, de uma forma geral, não é? Tem direito a um plano de saúde. Essa lei estadual é uma lei antiga, de 1985, essa lei. Não é? Nós temos o quê? Uma lei que, de 85 para 2016, são 31 anos. Agora o servidor público ele tem um plano de saúde, isso, agora ele não pode se tratar para fazer onde ele quiser. Plano de saúde, eu posso testemunhar aqui que eu nunca utilizei esse reembolso, não é? Eu tenho um plano de saúde para mim. Por uma questão de princípios. E nunca utilizei esse reembolso, mas o Supremo Tribunal Federal considerou que é constitucional, tá certo? É legal e é constitucional. O Estado, no caso o Poder Judiciário, tem uma lei estadual, essa lei foi considerada constitucional pelo Supremo, que é a última instância no país, não é? De que é possível manter um plano de saúde desses moldes, a título de reembolso. Mas não é injusto, presidente, se comparado com o restante do funcionalismo público? Olha só, a questão do justo e do injusto é uma questão meio que filosófica, não é? Nós temos que nos ater ao que é legal, ao que é ilegal. Eu trabalhei 10 anos na Petrobras e lá eu tinha assistência integral à saúde, certo? Inclusive odontológica, tudo pago pela empresa, pela Petrobras. Não é? E eu acho que ainda hoje tem um plano de saúde da Petrobras nesses moldes. Não é? Esse plano de saúde da magistratura do reembolso não é muito diferente daquele que eu tinha na Petrobras. Só que, para ter direito a esse reembolso, e nós podemos trazer essa informação aqui, você tem que preencher uma série de requisitos. Inclusive, é obrigatório você ter um plano de saúde para você e para os seus dependentes. O reembolso só se aplica naquelas situações que o plano de saúde não cobre. Por exemplo, uma cirurgia num hospital de alto custo, uma doença muito grave, que precisa de um tratamento, por exemplo, em São Paulo, fora de Cuiabá, você, para ter esse direito a reembolso, obrigatoriamente, um dos requisitos é você ter um plano de saúde para cobrir aquelas despesas mais comuns na área da saúde. E existem outros requisitos que têm que ser comprovados, né? A lei exige ter uma resolução do tribunal que tem N requisitos para você ter direito a isso aí. Não é simplesmente chegar, apresentar a nota fiscal do serviço médico hospitalar e receber, não. Tem que preencher uma série de requisitos. Esses requisitos, inclusive, são rigorosos do Tribunal de Justiça. Eu posso trazer aqui para vocês essa resolução do tribunal e vocês vão ver que, assim, aparentemente é diferente da realidade. Nós temos uma série de legislação interna dentro do tribunal que disciplina isso aí com extremo rigor. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço esse espaço e estamos sempre à disposição para sempre que formos chamados. Muito obrigada, presidente.